Atenção, distritos da Amigos K9. Estamos aqui para mais um podcast. A bruxaria vem ajudar a mexer o caldeirão aqui para pôr o Vitinho no sanhaço. Bora. Hoje é com ele. Hoje o Leozinho tomou conta aí. Estamos eu, Leozinho, Ramos, para entrevistar essa referência aqui que veio nos dar uma oportunidade de dividir o conhecimento dele. Então, eu queria, antes de mais nada, Vitor, te agradecer por estar aqui com a gente, disponibilizando o seu tempo. A galera tá querendo te botar em muita fogueira aí, né, que a gente já conversou antes, mas vamos pegar leve com as polêmicas no início. Eu queria que você se apresentasse primeiro, antes de mais nada, e falasse um pouco do teu trabalho, da tua trajetória aí no mundo da proteção, dos cães de proteção, figuração e tudo mais. Como que foi esse caminho? Legal. Eu comecei no adestramento com agility, na verdade, quando eu tinha 10 ou 11 anos. E sempre me interessei na época era o Schutzhund, né? Que é hoje em dia o IGP, porque eu morava próximo de uma sociedade de pastores alemães ali no Ibirapuera, acho que muita gente começou ali, e eu assistia. E conforme eu fui crescendo, já tinha uma experiência com adestramento no agility, eu fui migrando para o IGP. Então, com 14 anos, eu comecei realmente a treinar IGP, com o meu primeiro cão de um pastor alemão linha de trabalho, né, que eu comprei do Leandro Salles. Inclusive, foi meu professor aí praticamente a minha vida inteira. A gente começou a treinar junto. E eu sempre tive o interesse de figurar. Então, a questão da figuração, da proteção, sempre me atraiu muito. Hoje em dia, eu trabalho com adestramento, realmente. Tem um centro de treinamento em Cotia, São Paulo, onde eu realizo 80% dos trabalhos com cães realmente de trabalho, né, de funções diferentes. A gente faz atendimento também dos pets aí, hospedagem, então tem uma gama de produtos bem grande aí no ramo de adestramento. Porra, legal. Então você já iniciou dentro do esporte. Você não teve uma trajetória ou eu fiz o caminho oposto, né? Exatamente. Porque normalmente os caras trabalham, são adestradores e procuram evoluir tecnicamente. Acabam conhecendo o esporte e começam a competir. E eu fui ao contrário, né? Eu comecei a competir por gostar de cães e tal. E me formei em publicidade e propaganda, realmente. Para mim, no começo, o adestramento era hobby. Uhum. Mas começou a ser mais gratificante e aí eu acabei abandonando a questão da publicidade para ficar 100% focado na questão do adestramento. E hoje, no seu centro de treinamento lá, você recebe mais cães voltados para isso do esporte? Ou você falou 80% cães de trabalho? 80%. Mas é a galera do esporte que vai lá treinar ou tem cães de polícia, essas coisas também? A maior parte são cães de esporte, que são cães de criadores que estão lá para fazer certificação, então TI, ZTP, seleção, essas questões. E tem alguns cães de entusiastas. Hoje em dia os cães de trabalho estão em alta, né? Então tem muita gente que tem outras profissões, que é entusiasta, que gostam de cães de trabalho, que vão ter uma função na residência do cachorro estar ali, fazer uma guarda pessoal, de repente, um cachorro de função, mas são proprietários, né, que seria pet, mas são entusiastas, gostam de cães de trabalho, e aí eu acabo atendendo esse pessoal. Qual que é a diferença entre um cão de trabalho e um cachorro pet? Explica pra gente. A função em si, né, um cão, eu acabo chamando de cão de trabalho qualquer cachorro que tem uma função pré-definida, assim. Então, nesse caso em específico, esse pessoal que é entusiasta, a gente acaba fazendo uma socialização bem legal para o cara conseguir ir em diversos lugares quando o cachorro estiver pronto, ele poder ir num shopping, na praia, realmente ter o cachorro inserido na rotina dele, e um cachorro que, no momento que talvez ele precise, o cão sirva como segurança. Então, a gente faz bastante a questão da socialização, uma obediência boa para o cara ter um controle. E normalmente a gente trabalha a proteção civil, né? Para os cachorros, normalmente eles são cães de guarda pessoal ou patrimonial, mas majoritariamente cães de proteção pessoal. Mas assim, no manejo diário, qual que é a essência do cão de trabalho? A gente vê muitas pessoas reclamando de cães de trabalho como pastor alemão, pastor belga malinois, são cães que exercem a função com muita performance, mas no dia a dia,
Como é que é ter esses cães? Que tipo de cuidado que a gente precisa ter? Qual que é o manejo? Eles precisam ter um lugar? Como é que é viver do lado de um cão de trabalho? Com certeza. Então, é assim, a pessoa tem que entender o tipo de cão que ele tá levando para casa e entender que esse cão vai te trazer um certo nível de responsabilidade com ele mesmo. Você precisa treinar, precisa gastar a energia do cachorro, você precisa ter uma rotina bem definida. Realmente isso que você falou, o cachorro em casa, ele precisa ter o lugar dele ali, que ele sabe que é o lugar de descanso, que quando ele tá lá é pra ele ficar calmo e tal. Ele precisa ser bem inserido e bem socializado com a rotina da família e com as pessoas que ali vivem. E assim, tem que ser uma pessoa que está disposta a pelo menos manter o cão ativo, né? Fazer o que tem que fazer um adestramento. Então, assim, eu costumo falar que, principalmente o Malinois, né, que é um cachorro que tá em alta também, que vira muito modinha, muito na moda. mas não é um cachorro para qualquer um. Você tem que entender o que você tá fazendo. E eu acho que as pessoas, por terem a nossa cultura, né, o brasileiro, por ter muita proximidade com o cachorro, todo mundo teve um cachorrinho quando era criança, acaba negligenciando esse ponto das necessidades do cachorro e principalmente primeiramente de um cachorro, as necessidades de um cachorro como cachorro. E em outro ponto, a necessidade de um cachorro de trabalho como cão de trabalho, porque são diferentes. Aí, por exemplo, se eu for comprar um animal exótico, vou comprar um gavião, vou comprar uma coruja, eu vou olhar e vou pesquisar como que eu vou... quais são as necessidades desse bicho, como que eu alimento ele, como que vai ser o recinto dele, como que tem que ser a rotina dele. Mas, quando a pessoa pensa em ter um cachorro, pensa em tratar como um filho, entende? E aí, esses cães de trabalho que realmente a performance é alta, é um cachorro que a gente quer que tudo seja feito numa intensidade realmente alta. Se você tratar desse jeito, ou seja, se você negligenciar essa responsabilidade, o potencial de dar problema, o risco, é muito maior, realmente, de fato. Então, o cara tem que entender que ele tem uma responsabilidade diferente ali. É legal ter um cachorro que, é treinado e trabalha e faz guarda pessoal e tal, é legal. Mas você tem que entender que tem uma demanda diferente que você vai precisar suprir. E se você não suprir, o problema é bem maior. Ele tem uma capacidade de fazer um estrago bem maior. Agora, qual que é o problema de eu tratar o meu cachorro como filho? Porque ele não é seu filho, ele não é uma pessoa, ele tem necessidades como cachorro. Ele precisa que essas necessidades sejam atendidas. Senão, na minha ótica, é um tipo de maus tratos, entende? Porque ele tem as necessidades dele ali. Não adianta você ignorar tudo isso e correr contra a natureza do cachorro e querer que ele fique bem sendo tratado como filho, entende? É um tipo de maus tratos isso. Mas você acha que a maioria dos brasileiros iria entender isso? Cara, eu acho que hoje em dia não, mas eu vejo que a questão disso estar se popularizando aumentou realmente bastante o nível de pessoa, o número de pessoas que têm essa consciência. Eu acho que as pessoas estão realmente se conscientizando bastante. Por um lado, vem aumentando a questão do animalismo, esse movimento dos animalistas, mas em contrapartida eu vejo também muita gente tendo consciência, entendendo essas questões e buscando realmente tratar o cachorro como cachorro. E isso não é tratar mal, tá? É entender as necessidades que ele tem como espécie e trabalhar nisso aí. E você falou aí que o Malinois está se popularizando e que a galera muitas vezes não se prepara para esse tipo de cão, né? Ou não está preparada para receber esse tipo de animal aí. O que é a principal diferença que você vê num animal como um Malinois ou como um pastor alemão de trabalho comparado com um pet desse que a pessoa tem em casa? Quais são as características que você realmente vê que as pessoas têm que ter conhecimento e têm que saber manejar? Principalmente o nível de energia, realmente é bem diferente. E a questão de ser praticamente obrigatório, a não ser que você tenha uma comunicação muito boa com o cachorro, e eu acho difícil você ter esse know-how se você não vive aquilo, se você não é praticamente um profissional. Como que eu vou te dizer, cara? De você conseguir
trabalhar essa questão do controle. Então você precisa realmente treinar. É um cachorro que você não pode ter e não treinar, entendeu? Você não tem a Então, opção de pegar ele e não, deixar ele na sua mas casa. eu gosto do cachorro, mas eu não gosto de adestramento porque ele fica robótico. Não. Você precisa ter um controle, porque o seu cachorro tem um potencial lesivo grande. É até uma questão de responsabilidade. Tá? Esse potencial lesivo estaria vinculado ao impulso de caçador dele? Ou... Também, mas ou até não? a questão do cachorro não ter limites na rotina em casa, entende? Dele começar a controlar a rotina e ali no momento que ele se sentir contrariado, ele se tornar reativo, entende? E é um negócio muito amplo, porque o manejo errado pode até tornar um cachorro um pouco inseguro, sabe? E aí ele ficar instável, reativo, porque não estão bem definidos para o cachorro a sua comunicação e o que você espera dele. Isso gera um pouco de insegurança e pode acarretar em outros problemas, entende? É uma coisa muito ampla. Pode ter muitos frutos dessa árvore podre, né? Você acha que isso aí vai depender do próprio indivíduo também, não necessariamente da raça? Sim. Mas quando a gente fala em raça, existem características físicas, mas também comportamentais. Então a gente consegue um pouco, é claro que de indivíduo para indivíduo tem diferenças, né? Mas a gente consegue prever um pouquinho o que se espera dali, né? A gente sabe que o Malinois vai ter os impulsos um pouco mais altos, um cachorro mais agitado, talvez um pastor seja um cachorro mais estável no dia a dia, mas isso não tira a questão dos impulsos realmente serem altos e as respostas comportamentais serem com bastante intensidade. Então, assim, a mesma coisa um border ou outro cachorro de trabalho que não seja só cão de proteção. Eu acho que quando se fala de raça, você consegue prever alguma coisa do temperamento também, né? Uhum. Generalizando todas as raças, o que uma pessoa precisa ter em casa para receber um cachorro? Cara, eu acredito que, primeiramente, disciplina. Uma pessoa que ela faz o que tem que ser feito independente da vontade dela. Ela sabe que o cachorro precisa ter uma rotina de alimentação regrada. E essa pessoa faz isso e não foge. Sabe que tem que fazer tal exercício ou pelo menos fazer um pouquinho de obediência com o cachorro 5 minutos por dia. E a pessoa não fica procrastinando isso, entendeu? Uma pessoa que tenha uma estrutura familiar bem concreta, isso é uma coisa importante, porque às vezes o que o cara faz? A rotina dele é bagunçada, ele fica muito fora de casa, mas ele quer ter um cachorro desse que é alta demanda, e aí ele acaba deixando o cachorro no quintal. E aí, cada vez que ele vai no quintal, o cachorro tá mais agitado, aí pula nele, ele começa a evitar ir no quintal. E aí cada vez quanto menos ele vai no quintal, o problema piora, e aí uma hora... Começa a surgir buraco no quintal, roupa do varal, ou ele destrói a casa inteira. Para de interagir com o cachorro, entendeu? Então você tem que ter uma rotina que você saiba como ela é, então ela tem que ser bem estruturada e que caiba o cachorro. Então você tem que estudar. É legal você, de repente, antes de comprar esse cachorro, já contatar um profissional, um adestrador, pro cara te ajudar a identificar o perfil ali, mais ou menos, daquele filhote, pro cara já te ajudar a preparar a sua rotina e o seu ambiente antes da chegada do cachorro. E aí depois ele realmente começar a te ajudar com a parte comportamental e etc. Eu comecei a perceber, justamente quando eu estava atendendo os clientes, o seguinte, que as pessoas que moram em apartamento estão mais preparadas para ter cachorro do que as pessoas que moram em casa. Geralmente, pessoas que têm Malinois dentro de apartamento têm muito mais tempo de qualidade com os cães que eles têm dentro de casa, porque estudam sobre a raça, entendem a necessidade. E convivem com o cachorro mais tempo. O tempo inteiro. Entendem a necessidade do cachorro, sai para correr, sai para fazer necessidade, sai para treinar. Não rola de abandonar. Não tem como você procrastinar a sua responsabilidade. Exato. Por isso que eu falo da disciplina, é fazer o que tem que ser feito. Porque dentro do apartamento, querendo ou não, ele vai ter que fazer. Ele está em contato direto ali, então ele tem que sair, o cachorro tem que fazer xixi, tem que fazer cocô, sai para treinar, passear. E o cachorro que está em casa, geralmente fica num piquete ou fica num canil. E o cara está confiando que a energia está sendo... Todas as demandas estão sendo supridas. O cara tá cansado, por causa hoje não. Não, hoje não. E aí vai hoje ficando. Eu percebo a mesma coisa, inclusive eu percebo mais engajamento desses proprietários no adestramento do cachorro, O adestramento do do cachorro. que o cara que consegue meio que procrastinar.
Por isso que eu falo que é disciplina. Porque pra gente, que é profissional, tem dia também que você não quer treinar o cachorro, mas o que você vai fazer? Você vai lá e vai treinar, independente do que você quer, porque você sabe que tem que ser feito. E eu vejo que a relação de muitas pessoas que têm cães dentro de casa é afastar o cachorro na entrada e na saída. Do tipo, eu tô chegando em casa, eu tô tão cansado, sai, deixa eu entrar. Só vai ver o cachorro no outro dia pela manhã, sai, que eu tenho. O cachorro vai viver acaba virando o cachorro do funcionário do cara. Porque é o cara, o funcionário que acaba tratando o cachorro. Exatamente. Eu sou daquelas pessoas que sempre indico, cara, você tá tendo um filhote não fica solto sozinho. Então o cachorro ele tem que ter um canil para ele ficar, ele tem que ter o momento da caixa, o momento do canil, o momento do passeio, atender todo esse sistema de disciplina, né, do cachorro. E o que é muito comum, as pessoas que eu vejo aqui em Brasília, as pessoas estão sempre migrando de apartamento para uma casa. Antes de ir para casa, eles já estão olhando o cachorro para comprar. Entrou sempre na casa, já quer levar o cachorro. Coisa. Às vezes a casa não tem nem cerca. E ainda, aí né? deixa um filhote, cara, o filhote destrói tudo do lado de fora. O que a maioria das pessoas sem disciplina costumam fazer? Terceirizar problemas. Terceirizar responsabilidades. Terceiriza o filho Terceirizar pro colégio, responsabilidades. a espiritualidade para a igreja, terceirizam os problemas comportamentais todos para os adestradores. Que é responsabilidade Olha, dele. ele tá mordendo tudo. Aí te contrato num pacote, senta, deita, andar junto, eu quero isso. Olha, ele comeu a roupa do varal. Olha, ele destruiu isso. E você já disse. O problema é o seu convívio, a sua comunicação com o cachorro. Exatamente. Agora, Vitor, me fala uma coisa. Tu falou que te empolgou com o adestramento justamente por conta da proteção. O que chama atenção na proteção? Como é que a proteção ela influencia nas outras áreas do adestramento? Você acha que se um cara for bom de proteção, ele consegue dominar todas as áreas? Eu acho. Porque eu acho que é quando o cachorro se apresenta mais verdadeiramente o que ele é, mais visceral, mais raiz, assim, por dizer. Ali na proteção, na hora que você para na frente do cachorro, não tem enganação, não tem mentira. Você vai ver qual que é a verdade. Ah, mas o meu cachorro, ele é muito bravo, porque no portão ele mata as pessoas. Quando você parar na frente dele e realmente começar a treinar, você vai ver se ele é realmente isso, ou se ele é inseguro, se ele é um pouco reativo. Então eu acho que a proteção, primeiro, que as coisas acontecem muito rápido. Então a sua leitura de comportamento e de feeling pra agir tem que ser muito rápido, porque o cachorro já mudou de comportamento rapidinho se você ficar demorando. Então eu acho que o seu timing, o feeling e o olho de perceber as coisas é bem diferente. E inclusive para trabalho comportamental, se você sabe tornar um cão agressivo, se você sabe trabalhar a agressão, você também sabe reduzir ela, certo? Então eu acho que a leitura, o feeling e o timing que ocorre na proteção e o quão você consegue ver do caráter do cachorro de verdade é o que realmente me encanta na proteção. E quando então, é que começa o treino de proteção? Cara, assim, varia muito do indivíduo, né? De indivíduo para indivíduo. Mas, a grosso modo, eu começo a trabalhar depois que ele trocou os dentes, né? Só que daí, dependendo do cachorro, eu começo de um jeito mais lúdico, ou eu começo já tornando ele um pouco mais sério, e depende do perfil do cachorro que eu avalio ali na hora. E qual é o perfil ideal para um cão de proteção? De proteção pessoal, de esporte, do quê? Da essência da proteção. Alguns treinadores falam que a base da proteção inicial ela é muito parecida para todas as outras especialidades que você vai jogar. Com certeza. Proteção, a base é a mesma, né? Você tem que trabalhar as emoções e ensinar o cachorro essa é a primeira fase, né? E aí, qual que é o perfil ideal para um cão poderoso na proteção? Vamos lá, vamos botar IGP. Ou um cão policial. Ou um cachorro de proteção pessoal, que é muito parecido com um cachorro de GP, né? O que se fala procura. sobre essas especialidades aí. Eu quero um cão para guarda residencial, eu quero um cão policial, eu quero um cão para IGP. Como é que você seleciona um cão policial ou um cão para IGP, eu acho que a gente acaba procurando a mesma coisa e quando se ramifica, acabam indo por caminhos diferentes, né? Então, por exemplo, em vez de eu construir os exercícios do IGP, eu vou construir um tipo de coisa diferente. Mas o cachorro em si, que é um cachorro muito bom para IGP, ele provavelmente vai ser um cachorro muito bom para guarda pessoal. Então,
Na minha opinião, esses cães ou de esporte, não precisamos falar de GP, cão de esporte ou de proteção pessoal, pra mim, tá? Pro Vitor Saad, pode ser que outros adestradores privilegiem outras coisas, mas é impulso. Impulso, eu quero muito impulso, porque daí drive, né, alto, intensidade de respostas, porque na hora que eu direcionar ele pro que eu queira, vai vir com intensidade. Entendi. Tá? Então isso pra mim é primordial. Qual o impulso? Eu queria rapidinho... Ou todos? Leozinho tá te fazendo uma... É um cobertor curto, né? Você não vai conseguir ter o melhor de tudo em tudo. Sempre você vai ter um indivíduo, esse é um pouco mais agressivo, esse tem um pouco mais de caça, esse é bem possessivo. E aí... Então o ideal seria ter um equalizado com tudo. Seria o ideal, mas não existe, né? Mas seria o ideal, sim. Não tudo potencializado, mas equalizado. Pra dar uma média. Sempre que tiver desequilibrado, você vai ter problemas, né? Um cachorro que tem muita agressão e não tem muita caça vai te dar problema, assim como um cachorro que tem muita caça e não tem agressão vai te dar problema, assim como se a torre da obediência também tiver desequilibrada, vai te dar problema. Então você tem que ter as coisas todas equilibradas, o mais equilibrado possível, né? Agora, me explica pro pessoal de casa aí que tá aqui com a gente, o que é impulso, o que é drive, o que é isso, do que você está falando, o que é isso num cachorro? O impulso, na verdade, é a intensidade que os drives se apresentam, né? E o drive é a capacidade que você tem de direcionar um cachorro a algo com certo estímulo, entende? Então, um drive de caça é a intensidade que o impulso, que o instinto de caça se apresenta. Um food drive é a intensidade que o instinto, que o impulso de comer do cão se apresenta. A grosso modo seria como isso. se fosse o espírito de luta por aquilo que o animal tem, é mais ou menos isso? O impulso seria isso, a intensidade, a vontade que o cão tem de fazer aquilo. E o drive é a capacidade que você tem de direcionar o cão para algo. Entende? Então existe uma diferença entre impulso e drive. Na minha opinião, sim. Uau. Deixa eu aproveitar o gancho daquela pergunta que o Ramos fez aí. Você falou que, se eu estiver procurando um cão para IGP e um cão para polícia, por exemplo, eu vou procurar o mesmo cão. Porque a base é a mesma. E aí depois quando eu for você procurar vai... um filhote, mais ou menos... O perfil, não, falando de perfil, um cachorro seguro, seria o mesmo cão. que Eu vou buscar para o IGP as características. Brincar, não seja um cachorro muito tímido, né? Mas, se a gente for avaliar um cão de guarda, o que é um cão de guarda? Um cão que tem que ter autonomia. Territorial. Territorial, exato, aí já é um pouco diferente. Exato. Eu prefiro um cachorro... assim, se ele for muito inseguro é ruim, que ele não vai cumprir a função. Mas eu prefiro um cachorro um pouquinho... Só explica pra galera qual que seria a diferença da atuação desse cão. Um cão, por exemplo, de IGP e polícia, ele sempre vai ter o condutor Ele vai estar assistido, né? Sempre você vai direcionar ele conduzir. Ele vai ser conduzido. Seguro, talvez por... E eu prefiro um cão mais seguro possível, porque ele vai poder trabalhar comigo e atuar no maior número de situações com variáveis que eu não tenho controle possível. Certo? E aí o cão de guarda... Um cachorro de guarda de perímetro, ele vai... tem algumas variáveis, mas em geral muito menos do que um cachorro... Sim. De proteção. E normalmente não vai ter alguém comandando ou... Não, ele tem que ter autonomia e para trabalhar sozinho, né? Então por isso que eu digo que eu preferiria para guarda de perímetro um cachorro um pouco mais inseguro. Porque um pouco mais, né? Não um pouco mais. Na verdade ele não deveria ser, ele não é inseguro. Um pouco mais reativo talvez, né? Pitadinha de defesa. Essa insegurança que você está falando para que ele se torne um pouquinho mais extensivo, do tipo assim, um cachorro que é muito seguro, não tá nem aí porque tá acontecendo lá, só porque é seguro às vezes de um cachorro que é muito seguro, o simples fato de um cara empurrar o portão e entrar lá e não vir até aqui, não é o suficiente pra ele ir lá, entendeu? Cagando. Ele tá aqui tipo, aquele cara não gosta, se ele vier aqui eu mato ele. E agora, às vezes, um cachorro um pouco mais nervoso, um pouco mais... inseguro, ele vai realmente se incomodar do cara simplesmente botar a cabeça em cima do muro ali. Opa, isso aqui já foge da minha rotina, já vou combater, já vou agir. A gente costuma tratar isso bastante, veja se você concorda, quando a gente está tratando de proteção,
com relação à defesa desse cão e a percepção de ameaça. Eu acho que é mais ou menos disso que a gente está falando aí. Um cão seguro, ele normalmente não vai ter a percepção subjetiva de ameaça, de olhar para você e falar, esse cara é um risco para mim ou não. Talvez ele precise ser direcionado ou talvez ele precise de mais estímulo, né? Exatamente. Um estímulo Pra diferente. ele chegar nesse ponto. E aí, para um cão de guarda residencial, normalmente você precisaria de um cão com uma pitadinha maior dessa E insegurança. talvez um que é a pouco percepção da menos de ameaça. estabilidade nos nervos, né? Uhum. Porque se você tem um cachorro muito estável, é um Agora, pouco mais o difícil. que você acha da gente trocar esse cão inseguro, Não é inseguro, tá? esse cão um pouco inseguro, para um cão territorialista? Porque o que a gente tem visto muito, né? Ricardo faz a operação, estava comentando a respeito de cachorros que são bons, que a gente procura tanto cachorro bom e às vezes ele faz a operação policial e se deparou foi com um pitbull uma vez, não foi, Ricardo? Era uma moloção grande lá, que assim, E, dá pra e contar nos dedos. a os bons. maioria dos casos que a gente tem visto de cães sem treinamento que estão resolvendo essa questão dentro das casas são cães pitbulls, né? Você Ou molosso também tem bastante, né? você curte cão da raça pitbull? Aí eu te pergunto, qual é a melhor raça para guarda residencial? Cara, é difícil. Eu acho que tem que... a gente volta no ponto inicial ali, que é da pessoa conhecer a rotina e saber o que ela procura, quais as características da raça que ela escolhe. Então eu acho que a gente poderia eleger 5 cachorros. Boa, manda seu Certo? top 5 de raça. E eu posso mandar o pra top guarda. 1, que é a minha opinião. Ok. Beleza? Ok. Então, vamos Tá lá. vendo, né, Neto? Bora, Tá vendo aí, né? Nosso coach tá ali, ó. Pra mim, Vamos lá. pastor alemão, pastor belga malinois, Rottweiler, Doberman e talvez eu vi bons schnauzers no mundial, schnauzers gigantes, eles são bem legais, mas aqui eu não tenho muita Yasser me experiência. deve, não tá vendo, Yasser? Pô, tá me devendo até hoje esse cachorro. Ele disse que vai arrumar pra mim esse chinal. Eu sou me fã dessa impressionei positivamente com alguns cães que eu vi lá dessa raça. E Você viu lá o Airedale Terrier? esse ano não tinha um boxer. Tinha um boxer. Legal ou não? Legal, mas eu Não chamou não atenção. treinaria. raça. Agora, por exemplo, tu tá falando aí de top 5. Pra esporte ou proteção pessoal, Pra proteção esporte ou residencial, proteção, né? pra guarda residencial também, né? Na minha opinião, sim. Então, Também por exemplo, na territorial sozinho? Aqui no Brasil, Também. tu ia... Não pela raça, daí eu escolheria o indivíduo, entende? Tá. Aqui no Brasil, você tá falando de pastor alemão. A gente tem grandes canis aqui. Você prefere um pastor alemão do Sadonana ou do Canil Dondé, por exemplo? Cara, eu prefiro um pastor alemão que tem impulsos altos. Quem vai produzir esse cachorro pra mim, tanto O cara faz. aqui tá saindo de fininho. Quem vai produzir esse cachorro pra mim, tanto faz. Tá, mas quem é o canil que produz esse cachorro? Quem é o Canil? Cara, Vamos lá. o meu cachorro atual, ele é um cachorro que tem uma certa idade e assim, Qual eu que é a posso falar. É um pastor alemão. Ok. A gente até pode falar isso, né? Já falamos o top 5, depois eu falo o meu top 1, mas eu tenho um pastor alemão, já tive alguns pastores alemães, eu sempre priorizo por cães que tenham a proteção um pouco mais acentuada, porque eu gosto da proteção, mas esse cão que eu tenho agora, infelizmente não consegui treinar muito, consegui fazer o IGP1, porque na época, na minha vida eu não consegui me dedicar 100% a ele, mas pra mim, se não for o melhor, é um dos melhores cachorros que eu já tive. E é um cachorro que não é de um canil desses grandes canis renomados e que você vê na internet. A criação do Adriano é um cara que é competidor, mas ele tem uma criação artesanal. E eu comprei esse cachorro porque eu vi ele num seminário já com 1 ano e pouco, e eu gostei do indivíduo. Então, assim, eu acredito que você tem que procurar criadores sérios, principalmente se você não tem tanta experiência, mas eu não ligo muito pra essa questão de, fulano de tal. Se eu olhar o cachorro e for bom, eu como treinador absorvo esse cachorro, entende? Eu acho que, como criador não, desculpa, como treinador, porque pra criadores eu já acho que é um pouco diferente, porque ele não vai comprar um cachorro que é super bom e inserir no plano de criação dele sem saber a genética o que produz, entende? Então, para um criador é diferente. Mas para mim, como treinador, se o cachorro tiver impulsos e aquele indivíduo for legal... Pedigree não importa.
Não tanto. Claro que sempre importa, porque o resultado final do cachorro é sempre genética e manejo aliados. Então, dependendo do pedigree, eu não vou nem olhar pro cachorro, entendeu? Mas importa menos do que o indivíduo. Entendi. O brasileiro ele ama a narrativa, né? É. Então, esse cachorro que é filho desse, que é filho daquele, que foi campeão. E, às vezes, o cachorro que é filho ali, ó. Ó, tem uma Ele não pergunta. tem aquelas características do Vamos pai Nas dele, raças né? aí, você não falou do BRN. Qual que é a sua opinião sobre os BRN? Pô, cara, eu já treinei bons cães BRN. Mas o que é BRN? Cara, não sei te dizer 100%. Sei que dizem, né? Que é a linha dos cães de KNPV holandeses. Tá, mas é uma raça só ou uma mistura de raças? BRN mesmo? não é o clube que registra eles lá na Holanda? E aí tem, tipo, no pedigree, às Parece vezes o que pai é é pastor Blood- alemão e a Bloodline, mãe é pastor register belga malinois e number. sai no pedigree. Eu não sei. É. Isso eu Eles sinceramente cruzam não sei. lá, parece, né, que lá na Holanda é permitido, né, nesses registros. Aí cruza Mali, É. PA, holandês. Isso. Aí lá no avô tem um pitbull. O que importa é ter os registros E desses tem cães. uns desses que tem esse pedigree e tem o FCI também. É, tem. E tem o das Caraíbas. Esses das Caraíbas, que é o melhor de todos. Agora me fala uma coisa, Vitor. Você falou que olha, o cachorro e esse cachorro, o que importa para mim é ele ser legal, não importa tanto aquele papel. Então me fala o que você vê quando você seleciona um cachorro para você. Vamos falar de um filhote, como eu seleciono um filhote, e como eu seleciono um cachorro jovem para adulto, ou que tipo de idade você gosta de selecionar, escolher um cachorro para você. Eu gosto de escolher um cachorro a partir de 1 ano, mas pelas questões dos exames de saúde. Mas Eu isso já tá tenho as falando chaves. mais tal. pela Mais por saúde conta do que pastor alemão? comportamental? Pastor, ou Mali, ou Qualquer Roche. um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. E o que você vê? Eu vejo a intensidade. Se o cachorro já tem 1 ano e pouco, eu já consigo testar um pouco da agressão, a caça, a posse. O jeito que eu treino, pra mim é muito importante a posse. E o cachorro ser possessivo, assim. Então eu avalio bastante isso. Possessivo, o que seria ser possessivo? E com o quê? E Posse com do o quê? que você tá falando aí? De É tipo, recurso. tipo De assim, ele qualquer pega uma recurso. bola e ele não devolve, ele Tam- fica pra ele. Isso não seria péssimo pra adestrar um cachorro? Se você souber direcionar, não. Mas como é que se faz isso? Bom, cara, na proteção, por exemplo, a gente usa a posse pra estabilizar a mordida, criar força na mordida ali. Você consegue estabilizar fazendo, por exemplo, a técnica do pressing, por exemplo. Então tem várias formas de você usar isso ao seu favor. Na verdade, o cachorro... a Cristine mesmo fala isso. Quanto melhor for o cachorro, é melhor de treinar. Né? É que tem alguns cachorros que são um pouco truculentos e tal, mas se a sua comunicação for boa com ele, não vai ter problema. Sabia que Dachshund não é um parâmetro, né? Eu não confio muito na Cristine Dias, não, porque não, mas algumas ela é coisas são esquisita verdades. treinando, né? Ela já tá assim numa linha assim que ela E eu pode pegar procuro qualquer cães coisa. um pouco mais extremados realmente, mesmo que eu não consiga ter os super resultados em campeonatos, tá? Porque é muito mais difícil você pilotar esse tipo de cachorro. Mas eu prefiro um cachorro que me deixa feliz 364 dias no ano, que toda vez que eu treino eu falo, nossa, que cachorro. Do que um cachorro que me deixa feliz um dia, que é o dia da prova que ele pontua alto, e todo dia que eu treino ele eu fico, mas aqui nesse ponto tem que treinar certinho, porque senão não vai, entendeu? Então eu prefiro um cachorro que me deixe feliz no meu dia a dia, no treino, que eu seja bom, e que talvez eu perca uns pontinhos ali, uma dificuldade de controlar numa prova. Então, pra mim, é prioridade o dia a dia, porque eu treino todo dia, eu não compito todo dia. Exato. Resumindo, tu quer um cachorro com nervo e impulso forte. É. Esse é o teu tipo De cachorro. É o teu tipo de cachorro. Possessivão e tal. O cachorro que normalmente vai dar problema na mão dos outros, entendeu? Cara, me fala uma coisa, você tá falando assim, então, que é um cão que talvez você não consiga ir muito longe no esporte, você quer dizer que, às vezes, o campeão mundial pode não ser o melhor cão para cruzamento? Com certeza absoluta. pode O ser- campeão mundial que é o mais bem treinado. E naquele dia que ele se apresentou. Uau! E naquele dia que ele se apresentou. Aqui no Brasil a gente tem um campeão mundial. Temos. E ó, para quem não sabe,
toda essa galera que vai para o Mundial e que tem seus cães aprovados aqui, se eu não me engano, o Vitor vai me corrigir aqui, parece que a seletiva são 5 cães que vão, né, para o campeonato mundial, que são aprovados em primeiro aqui lugar no nacional, Brasil, no caso, no né? nacional. Então, para esses cães irem lá para fora, tem que passar na mão desse camarada aqui como figurante. E a gente teve um campeão mundial. E a minha pergunta é, como é figurar para um cão que foi campeão mundial? A última vez que eu figurei pra ele, ele ainda não era um campeão mundial, né? Mas cara, é bem diferente assim do que você vê no dia a dia, né? Um cachorro que normalmente para um cão ser campeão mundial não basta ele ser só bem treinado, né? Então, fazer essa correção. Ele é um cão bem treinado, que se apresentou bem, mas lá todo mundo treina bem. No fim das contas, você precisa ter um cachorro legal. Então, é meio que um balizador isso, né? Alguns são melhores que outros, alguns são diferentes dos outros, mas você precisa ter as duas coisas junto. Um bom cachorro e um bom treino. No caso do Marcos Rangel, que é campeão mundial, ele é um treinador muito talentoso, ele é esforçado, ele treina muito no dia a dia dele. O cachorro dele é bom, né? E eu figurei na segunda parte, não sei se figurei outras vezes, mas eu me lembro que eu figurei na segunda parte do Campeonato Brasileiro de 2023, que foi quando ele se classificou para ir para o Mundial de 2024, onde ele foi campeão. Então, assim, é uma experiência ímpar, assim, muito legal você ver esse nível de cachorro. Assim como no Mundial eu treinei outros cães, eu cheguei a treinar o vice-campeão da FCI, que é um pastor alemão preto, do Chris Betting, dos Estados Unidos. Então, você tocar, né, você pôr a mão nesses cachorros, te traz um know-how, uma experiência e uma vivência, pra gente que é entusiasta, cara, não tem igual, entendeu? A gente estava falando da linha de sangue, né, como é importante, e o Marcos Rangel, ele é casado com a Cristine Dias, então são 2 super treinadores. Você chega ali no campo dele, você não sabe com quem treina, se é com ela ou se é com ele, porque os dois mandam muito bem. Então, os dois juntos é um estrondo nesse esporte, né? E ela, assim como você, gosta de cachorro dominante muito poderoso. E ela tem um cachorro que é irmão do Big Boss, que não foi campeão mundial, né? Sim. Que é o Atox. Sim. E aí a minha pergunta é, que cão que você prefere, Big Boss ou Atox? Nessa pergunta aqui, Vitor vai responder, eu me despeço, que entra Neto agora para bombardear ele aqui nesse podcast aqui com perguntas que você vai gostar. Então responde aí para mim, Big Boss ou Atox aqui no Brasil? Essa não é novidade, já falei até pros caras, eu prefiro o Atox, com certeza. Explica por que você prefere o Atox. Vai lá. Cara, assim, apesar das dificuldades de treinar ele e tal, eu acho um cachorro mais intenso e mais forte, principalmente, mais sério. Me impressiona mais, assim, na hora que você para na frente do cachorro, que ele tá revistando você, ele tá latindo, você tá lutando com ele, deu a luva, fez uma carga ali, eu sinto mais... Não sei explicar, é mais Legal. power. Pegando esse Como gancho, diria o Rangel, é whack. Pegando esse gancho aí, na sua carreira toda como figurante, desde o início até depois você ficar um figurante top mesmo, quais os cães, assim, que te vem à cabeça, os cachorros mais massa, que você curtiu mais de treinar nessa pegada, assim? O cachorro que eu mais gostei de treinar, e eu nunca vi um cachorro morder igual na minha vida, foi o Arco. O Arco Zoseverna Giranissé. Que é um cachorro que ele trouxe, era um cachorro que eu acho que ele veio da Eslovênia ou Eslováquia, não sei. Não sei ao certo agora. Era um cachorro que chegou primeiramente na mão do Bert Arts. O Bert chegou a competir com ele em 2009. Depois, foi quinto, parece, né, no Mundial? Eu não lembro exatamente a colocação, mas a gente teve o privilégio de receber esse cachorro aqui no Brasil e olha, a mordida era espetacular. Muita força. Um dog muito nervo, muito nervo. E assim, um cachorro ímpar. Agora, teve outros cães que eu trabalhei que eu gostei muito, né? Então, o Agent mesmo, o Agent que era von Wolfsheim, que era chegou e ficou com o Max Macedo, foi um cachorro que eu cheguei a trabalhar e gostei bastante. O cão Uri, lá do americano, que foi vice-campeão, era um cachorro legal que eu trabalhei. Tudo PA isso aí. Tudo PA. E tem os males, o Atox. Eu não cheguei, assim...
quando eu figuro para um cachorro só numa prova, eu evito de tomar decisões e falar é isso ou aquilo, porque eu só vi ele naquele dia ali. Eu costumo falar mais dos cães que eu cheguei a treinar, entende? Uhum. Então, o Atox é um cachorro bem legal de treinar, ele luta muito, é pesado. O Big Boss é campeão mundial. Então, alguns desses cães foram bem interessantes. O Leandro Salles tinha um cachorro que chamava Kumak. Kumak van der Berlex-Huve. Ele era a criação do Bert Aerts, filho do Nero von Hausmeck. E é um cachorro que colaborou muito para a minha evolução técnica na figuração, porque era um cachorro, ele era pequeno, mas ele era bem rápido, ele tinha bastante força e muito impulso. Era um cachorro difícil de figurar, entende? Corria-se o risco de se machucar e você precisava ser bem técnico. E me ajudou bastante, é um cachorro que até hoje, assim, eu falo, ó, nunca tive muito medo de figurar para nenhum cachorro, mas ali eu não digo que eu tinha medo, mas eu tinha um certo respeito, sabia que não era uma boa errar naquela situação, entende? Pô, você vê, foi o quê? Meia dúzia de cachorro que você falou. E São quantos que eu já poucos os treinei na cachorros vida, que né? realmente... Impressiona, né? É. Cachorros bons ou muito bons tem bastante, mas Mas que esses são os impressiona, especiais, né? Sim. Ô, Por Vitor, motivos diferentes, são cães muito diferentes uns do Sim. outro, né? Vitor, esses cães o Leozinho observou aí, são cães de fora. Foi isso, Leozinho, que você Todos- falou? todos PA, importados. Os dois Mali não, os dois Os dois são mares aqui, são daqui, mas é uma linha de sangue de fora, né? mas nascidos aqui. Nascidos aqui. Você acha que treinados aqui. tem uma diferença muito grande entre os cães de fora da Europa para os cães que a gente tem aqui no Brasil? Um abismo, né? Um abismo muito diferente, com certeza. E os que tem aqui E já é foi de lá, mais né? ainda, né? Eu vejo que agora as coisas... a gente tem evoluído bastante tecnicamente, tanto na criação quanto no adestramento, tanto é que tivemos um campeão mundial. Mas eu estive no Mundial esse ano, na FCI, e é diferente, sim. É bem diferente. O nível técnico e a qualidade dos cachorros. Tá, mas essa diferença é o quanto é dos treinadores que estão mais qualificados, o quanto é da criação que está mais qualificada? É aquilo que eu falei, pra mim, todo o resultado que você tem com o cachorro sempre são esses dois fatores juntos, a genética e o manejo. As duas Realmente coisas os caras são- têm uma genética interessante, tanto é que muitos cães são importados aqui, né? E principalmente de criadores, mas o manejo também é diferente, né? Assim, tem... O que eu reparo lá? Tem um número muito alto de praticantes, e aí tem uma amostragem maior de treinadores muito bons. Os treinadores muito bons de lá são parecidos tecnicamente com os muito bons daqui, só que lá tem os excelentes, entende? Que também não são muitos, mesmo lá, mas são caras que são diferentes até pela cultura sinófila que eles têm lá, né? De longa data. Longa data. No Mundial, quantos cachorros estavam participando esse último? Cara, acho que era 144, uma parada assim. E desses 144, assim, chutando por alto, você viu a amostragem, você não conseguiu ver tudo, né? Impossível, que as provas acontecem, as de faro e obediência, às vezes simultâneo, né? Mas se pegar aí desses 144, quantos eram os excelentes, quantos eram os muito bons, quantos Assim, eram bons? eu Tinha ruim? tinha momentos que eu tava no faro, tinha momentos que eu tava treinando, tinha momentos que eu não tava no estádio, então eu não vi os 144. Aham. Mas tiveram pelo menos uns 4 cães que eu achei muito legal. Um cachorro do Theo Sporer era muito bom. Aquele Hype Sgraziano, são 2 males, tá? Também achei muito legal a apresentação dele. Um pastor alemão cinza, que o nome é X, também bem legal. O cachorro preto que eu cheguei a treinar, que foi vice-campeão, Uri, também muito legal. E teve um Rottweiler lá, e assim, é porque é uma raça que eu gosto muito, mas eu achei bem interessante o cachorro, assim, a qualidade da mordida, o cachorro bem estável, lutava bem, o estádio todo foi uma gritaria Vibra, quando ele né? se apresentou, então foi um negócio, ainda que eu gosto da raça, e voltando naquele ponto do top 1 lá pra mim, o Rottweiler e o pastor alemão, meio que estão ali lado a lado no meu coração, sabe? Eu acho que pra áreas maiores, um pastor alemão talvez seja mais interessante, talvez para uma área externa, e talvez um cão de guarda para uma área interna ali, um Rottweiler, né? E você acha que essa vibração da plateia aí com o Hot se apresentando,
É porque eles estão raros no esporte ou porque ainda é uma raça que... Não, cara, porque lá a galera torce, realmente, pros cachorros. Os caras... Aqui no brasileiro, a galera não quer bater palma pras apresentações. O cachorro fez um bom lançado, a galera evita bater palma pra não dar problema pro cachorro largar por causa do barulho. Lá eles não estão nem aí, velho. Tá. É barulho, vuvuzela, gritaria, bandeira e tal, e é aos no meio da gritaria e abraço, entendeu? E não costuma influenciar no trampo dos cães lá na prova, a gritaria da galera. Eu não acho que Você não a percebeu. diferença em si é a gritaria, entende? Se você já tem problemas no larga, com a gritaria ou sem. Não, Você não vai digo ter. só do larga, mas... Eu acho que não é um fator isolado, é isso que eu tô querendo te dizer. tá. Eu não acho que ter a gritaria ou não vai fazer o cachorro largar ou não. Uhum. Acho que se você já tem um problema ali de comunicação, talvez isso corrobore pra piorar. Ô Vitor, tira uma dúvida pra mim. Você comentou, né, que você treina cães para particulares, cães de proteção, esse é o teu foco. Com que idade você começa a receber esses cães lá para treinar? Se eu quero contratar o serviço do Vitor Saad para treinar um cão, ele vai lá a partir de qual idade? Então, quando as pessoas querem um cachorro realmente para essa função, eu procuro iniciar depois que ele já trocou os dentes, porque daí eu tenho um pouco mais de liberdade de realmente já começar a trabalhar. Mas eu também trabalho no ramo pet, né? Então, normalmente, coisas que são do dia a dia, coisas da rotina da casa, eu trabalho o quanto antes. Né? No começo do podcast, o Ramos falou do cara deixar o cachorro ali e não fazer nada. E aí o cara quer deixar o cachorro solto no quintal, ele não tá lá pra olhar e ele reclama se o cachorro cavar. Eu acho que assim, o que você tem que fazer no início? Tomar medidas profiláticas. Então, se eu não estou no quintal pra olhar se o cachorro tá comendo um fio, cavando, fazendo alguma coisa, qualquer coisa que eu não queira, ele tem que ter um lugar que ele possa ficar ali preservado e que ali ele não vai errar, ele não tem o risco de nem se machucar, entendeu? Um lugar seguro que ele vai ficar quando eu não puder estar com ele. Quando eu puder estar com o cachorro, então eu deixo ele estar nesse ambiente, nesse convívio, mas eu tô de olho. Se ele errar alguma coisa, eu consigo corrigir. Ou se ele fizer o que eu quero, eu consigo recompensar e aumentar a frequência desse comportamento. Então, quando são coisas da casa, eu procuro fazer tão logo o cão chegue na casa. Entendeu? Para um cachorro de trabalho, eu começo ali por 6, 7 meses. E leva quanto tempo para o cão tá funcionando na guarda? De 6 meses a 1 ano, depende da demanda específica do cara aí, de caso para caso e do cachorro em si. E qual que é o custo disso? Cara, eu acho que assim, considerando a aquisição de um filhote, que hoje em dia os bons filhotes dessas raças que a gente abordou variam de 3,5 a 8 mil, 9 mil. Eu acho que considerando o gasto total com alimentação, veterinário, tal, o adestramento, o manejo, até chegar a esse ponto, 50 a 60 mil. O cachorro vai estar pronto pra dizer. 60 mil reais para ter um cão de guarda em casa? Pô, baratinho, velho. Os caras pagam Não. 70 mil no mob. Essa eu vou deixar para vocês, para vocês três responderem. Vale a pena investir 60 mil reais num cão? Se eu posso pegar esse dinheiro, sei lá, gastar em outras ferramentas. O que você acha? Vale a pena mesmo? Comprar uma Glock, meia dúzia de câmera. Mas então, essa é uma questão, porque as pessoas que estão dispostas a fazer esse investimento, elas não têm o cachorro só como um segurança ali, um funcionário que vai fazer minha guarda. Hoje em dia, vem se popularizando muito os cães de trabalho e o lifestyle, né? Uhum. Eu acho que hoje em dia, quando a gente prepara um cachorro para um entusiasta, para uma pessoa, você está vendendo experiência. E experiência não tem preço. Então eu penso mais ou menos isso. 60 mil não sai de uma vez, né? O cara Não, nem não percebe. sai de uma vez. Cada dia sai um Toma ali pouquinho. pix, quando vê 60 já foi. Mas eu acho que é bem isso que o Vitor falou mesmo. Em média isso, tá? Tem cães muito mais Com certeza. caros do que isso, né? Ó, e tem uma outra interessante também que surgiu aí na lista das perguntas.
Por exemplo, você tá aqui em Brasília fazendo um workshop prático, né, de proteção com a turma. Eu sou um dos alunos. Somos, aliás, né? Uhum. E tá, é um workshop, aí vem, tipo, eu treino GP, ele treina cão de polícia, aí o outro cara tem um cachorro de guarda pessoal, o outro, e tá todo mundo misturado. Uhum. Então você vai treinar os cachorros, o primeiro encontro, você não conhece o cachorro, o cara falou alguma coisa e tal, aí você... O que você pergunta pro cachorro? Qual que, mais ou menos, assim, a linha de avaliação antes de você poder dizer, tá, com esse cachorro eu vou fazer tal coisa? Cara, assim, a primeira coisa que eu faço é perguntar pro dono, pro condutor, o que ele espera do cachorro, o que ele espera do treino, qual o nível de treino, né? Quantas vezes ele já treinou e se ele tem algum problema que ele queira trabalhar focadamente, entende? Porque num workshop que eu fico aqui num fim de semana, eu não vou conseguir trabalhar o cachorro inteiro. Então, às vezes, o cara tem uma demanda específica e eu já paro pra observar isso, entendeu? Uhum. É igual eu comentei com você hoje de tarde. Eu não consigo ver tudo e mesmo que eu consiga ver tudo, eu não consigo trabalhar tudo em um dia. Sim. Então, a gente tenta conversar um pouco com o cara e ver o que ele... Se ele tiver algum problema específico, trabalhar aquilo ali, né? É óbvio que na hora de trabalhar eu que vou decidir a forma que eu vou fazer isso, mas eu sempre respeito essa questão da pessoa me encaminhar a demanda. Se a pessoa fala, não, treina, dá uma olhada no cachorro e vê o que você acha, eu começo testando os impulsos. Legal. Eu vejo se o cachorro está ativo ou reativo, se o figurante precisa ativar ele ou se ele vai ativar o figurante para o trabalho começar. Isso para mim já é o primordial. Tá? O cachorro tem que ser ativo. Legal. Na proteção. E aí eu começo, dou uma olhada na como se apresenta a agressão, se o cachorro é seguro ou inseguro. Depois trabalho um pouco de caça, vejo como ela tá se apresentando, se ela não tá muito misturada, né? Naquela zona cinzenta que não é nem caça de verdade, nem agressão, é meio que uma agitação. Isso traz um pouco de instabilidade emocional. Então, se eu identificar isso, eu já começo a equilibrar o cachorro. E aí vou meio que trabalhando de feeling, entende? Legal. Você disse, foi mal, Leozinho, você disse que quer um cão ativo na proteção. Sim. Quando você vai avaliar, você quer que ele esteja ativo. Independente se é um cão de esporte ou de proteção, tá? Tá. Pessoal. E aí, então se você chegou pra treinar o meu cão, e aí você viu que ele não é ativo, que ele é só... Ele depende do ele chicote pra começar Exatamente, a trabalhar. Ele é reativo a você. Esse cão tá condenado a não ser um bom cão de proteção? Não. Eu vou Ou só a gente mudar o consegue treino. mudar isso? Vou mudar o treino. Ele tá reativo, então eu vou ter que, apesar de eu não querer, usar um estímulo pra ele começar a trabalhar. Só que daí eu uso o mínimo possível pra chegar no resultado, entendeu? O mínimo necessário pra chegar no resultado que eu espero. E depois eu vou diminuindo esse estímulo, entende? Então é mais ou menos por aí. Mas eu consigo chegar em um alto nível com um cão. Por exemplo, você chegou lá e viu que tem um cão Que o filhote. dog tá muito reativo. Que ele é um cão filhote reativo. Você acha que esse cão consegue chegar em alto nível? Principalmente se for um filhote. Mas se for adulto, é um pouco mais difícil, mas é possível também. Entendeu? Uhum. E dentro nos workshops, de modo geral, a demanda que a pessoa traz, que o dono do cachorro traz, fala, meu cachorro isso e aquilo, tá acontecendo tal coisa. E aí quando você vai testar o cachorro... Eu vejo que a demanda não faz sentido. Bate ou o cara tá viajando? Às vezes acontece isso também. Às vezes a leitura do cara, às vezes eu não concordo, eu acho que a demanda não faz sentido naquele caso, ou o caminho que ele vem tomando não está levando ele pro que ele idealiza. Aí eu falo pro cara, velho, ó... Eu me sinto na obrigação de te falar. A partir do momento que você tá aqui no workshop, você contratou meu trabalho, eu vou te falar o que eu acho. Aí se o cara não quiser, se ele achar que... Mas problema dele. E, em média, quantas sessões você precisa para identificar isso? Que o cara tá com a leitura errada? Em uma sessão você já vê que o que ele falou... Pô, o cara pode mentir pra mim, mas o cachorro dele não mente. Não tem como. Esse caso hoje no seminário, não foi?
foi? Que o cara falou assim, eu largo esse material aqui porque ele vai no cara. E na verdade ele não largava por isso, né? Ainda bem que o microfone não tá pegando, né? Ainda bem que... O Ramos tá fazendo uma pergunta ali. Ainda bem que o microfone não pegou isso aí que ele falou. O Ramos, ele tem uns desafetos, né? Pegou o microfone, pegou? Ah, meu pai do céu. Aguarde o processo. Tem que jogar uma música na edição. A questão é que às vezes a leitura que o cara tá fazendo não é correta, entendeu? Ele acha que o cachorro tá exibindo certo comportamento por um motivo e às vezes ele tá exibindo aquele comportamento de fato, mas por outro motivo. Não é sempre que o cara vai querer pagar o embuste ou tá mentindo ali alguma coisa. Não, às vezes só a leitura ele não sabe identificar mesmo, né? Ou ele não sabe ou ele faz uma leitura diferente, do jeito que ensinaram pra ele lá é diferente, entendeu? Mas é mais ou menos isso. Mas de chegar ao ponto de você falar assim, não, isso aí vai ter que ficar no sofá, é melhor não mexer com isso, não. Não, cara, isso nunca acontece. Eu só falo pro cara, às vezes, assim, ó, o trabalho, o esforço, a energia que você vai depositar nesse caso é muito alto e o resultado é limitado. Eu falo desse jeito pro cara. Falo, ó, você vai ter muito esforço pra pouquinho resultado. E esse limite é a genética. Não sempre, cara. Às vezes os caras fizeram um manejo que azedou. É a mesma. Eu vou bater na mesma tecla. Sempre o manejo com a genética. Às vezes você tem um cachorro muito bom e você arregaça, cara. E às vezes você tem um cachorro médio que você tem muita mão e ele fica igual um cachorro muito bom ou excelente, entendeu? Então eu acho que é sempre o manejo e a genética aliados. E nessa tua trajetória aí como figurante, você chegou a ter contato com algum outro esporte canino que não seja IGP? Como figurante? Não necessariamente como figurante, mas ter treinado... eu comecei no Agility. Começou no Agility. Eu comecei no Agility quando eu tinha acho que 11 anos. Manda esse moleque ficar quieto aí, Ramos. Quando eu tinha 11 anos eu comecei no Agility, aí eu fui de fato pro IGP com 14. Então eu comecei no Agility. Mas como figurante, não. E nos esportes que tem proteção, por exemplo, Mondial Ring, ring francês ou KNPV, você teve alguma vivência com esses esportes? Não, às vezes a gente trabalha com focinheira, mango oculto, bite switch, mas é para cães de proteção... Para direcionar civil, os cães de polícia. Ou cães de proteção patrimonial. Ou de polícia também. Sim, mas como esporte, não. Eu nunca vesti um bite para fazer um pivô e figurar um Mondial Ring, entendeu? Não tem. Legal. E aí Pessoal, vai encerrar com aquela... Estamos caminhando aqui para os encerramentos aqui. Tinha uma pergunta aí, Leozinho, manda uma direta nos peitos aí. Pois é, eu tô tentando lembrar dela, que fugiu. Vai, Ricardo, manda uma direta aí para... Vai. Não poderíamos deixar de fazer essa pergunta, né? É muito importante. Você não falou nada de rastreio ou de faro. Fala alguma coisa de... Você não gosta, você não gosta? Eu gosto, cara. Eu acho legal. Eu acho que no rastro, parecido com a proteção, você consegue ver quem o cachorro é de verdade ali, né? Porque na hora do conflito que ele tem que resolver o problema é ele mesmo. Você vai ter ensinado coisas que ele vai poder acessar pra resolver o problema, mas quem vai ter que resolver o problema é ele. É ele que tá lá na ponta da guia, né? Eu gosto. Só que assim, cara, eu tenho um pouco de preguiça de treinar. Mas eu gosto. É legal. Mas eu deveria treinar mais. Legal. É isso. Sem mentir pros caras. E desses cães mais que você falou que foi uma meia dúzia de cães bacana na proteção, no rastro, você tem um ou dois desses que no rastro te encheram os olhos, que você já viu treinando ou já treinou? Cara, normalmente, não falando desses cães em si, tá? Mas eu vejo que cães muito intensos na proteção, cães muito sérios e tal, eles costumam ir bem no rastro. E costuma ser um pouquinho mais difícil a obediência. Legal. Mas assim, isso é empírico, tá? Sim. De observação. Vitor, estamos caminhando aqui para o encerramento. Quero te agradecer em nome aqui de todo o Distrito K9, nossos colegas, amigos, parceiros. A gente está tendo esse evento aqui em Brasília. Eu recomendo demais, quando o Vitor estiver na sua cidade, não perca a oportunidade de participar do workshop, do seminário. É um profissional extremamente qualificado e não pelo menos ao meu ver, um evento só para treinadores, só para criadores. Quem tem cão, vale a pena você ir com o seu cão lá
Você tá de parabéns, obrigado aí pela tua participação. E deixa aí para você fazer suas considerações finais pro pessoal que tá assistindo. Legal, eu queria primeiramente agradecer aí a oportunidade não só de trabalhar com os cães de vocês, de estar ali no campo, mas também a oportunidade dessa entrevista aqui do podcast. Quem tiver interesse aí, eu trabalho ali na região de São Paulo, Cotia, mas a gente consegue fazer algumas coisas remotas, assim como os workshops, que a gente vem viajando aí o Brasil inteiro. E temos algumas assessorias online. Quem tiver interesse aí, quiser seguir no Instagram ali, victorsaad.adestramento, @victorsaad.adestramento. Pode chamar no inbox lá, trocar ideia, não precisa ter vergonha, que a gente vai falar a verdade. É isso aí, pessoal. Sigam, compartilhem, comentem e vamos pro próximo. Valeu, pessoal.